Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui então agora para o nosso primeiro episódio do O que é isso, José, né? E agora, Ah, não é o que é José? isso, José, né? Meu Deus do céu. E agora, José? Primeiro capítulo a gente erra ainda, né? Exato. Normal. E agora, José, né? Que é inspirado aí na nossa poesia aí de Drummond, né? Desse momento tão difícil que a gente está comparando com esse momento desse sair do distanciamento social, né? A pandemia está aí declinando, mas a gente teve aí um tempo onde as crianças ficaram em distanciamento social, os adultos em distanciamento social, sem escola, sem festa, sem acampamentos, sem hotel, sem um monte de vivências, né, coletivas. E agora a gente está retornando para as vivências coletivas e a gente queria analisar o que está acontecendo nessa volta, né, como que está essa volta. Tá bom? Eu sou Pudim Cone Moninê. E eu sou a Nana, ou Mônica Monge para alguns. E aí a nossa reflexão de hoje, a gente falou na semana passada que a gente ia falar um pouquinho das crianças pequenininhas, né? E de como que é essa retomada delas nesse mundo coletivo, né? E das nossas observações e das nossas conversas. E aí eu vou começar propondo para vocês, para que a gente reflita deste momento que elas estão chegando, né? Então a gente tem reparado, tanto em escola quanto em festa, que essas crianças, e aí eu vou começar com uma impaciência, né? Que as crianças estão impacientes, né? Que as crianças estão sem negociação, elas não estão negociando com a gente, né? A gente propõe as coisas e elas querem ser atendidas na mesma hora. E aí, pensando um pouquinho nesse momento que elas viveram, né? E aí, se eu tô falando de crianças pequenininhas, de 3, 4 e 5 anos, a gente não vai entrar ainda nos bebês, a gente vai pegar as crianças pequenininhas mesmo. E são crianças que ficaram esses 2 anos com os pais, e alguns pais em casa, trabalhando em casa, e por algum momento o pai acha, puxa, ele já tem autonomia. Ele já tá lá brincando sozinho enquanto eu tô trabalhando, isso aconteceu, né? Ele já vai lá e pega o brinquedo que ele quer, ou quando ele vai pegar água, deixa a água ali do lado, ele pega a água. E ao mesmo momento que isso está acontecendo, eu preciso resolver algumas coisas de maneira muito rápida. Então, eu tenho que trocar a criança, ela se molhou, ela derrubou água nela, tenho que trocar, ela vai lá, ela tá molhada. Eu não invisto, o pai não investiu, a família não conseguiu investir neste momento, né? Que a criança tire a roupa e que a criança coloque a roupa. Então, a gente está tendo pequenos detalhes assim, as crianças não colocam mais as blusas, elas não conseguem mais tirar as blusas. Então, se a criança entra de blusa na escola e você não vai lá e tira a blusa para ela, e era uma criança que já deveria ter essa autonomia, porque ela já foi estimulada nisso. Se ela for uma criança de creche, ela foi estimulada na creche. Ou se ela está em casa em momentos normais, onde o pai tem essa dedicação, o pai dedicou algum tempo a dizer, agora tira essa parte, agora tira essa outra parte, né? E a gente foi se embolando aí nesse trabalho em casa e não houve esse repertório e esse estímulo para essa autonomia real. Isso aconteceu também na parte alimentar. Quer falar um pouquinho sobre a parte alimentar? Só situando primeiro onde a gente está, né? Então, para a gente entender que essa nossa conversa de hoje surge nesse período de pós-distanciamento, né? Onde a criança ficou sem escola, sem atividade, como a gente disse, e os pais ficaram em casa, muitas vezes cuidando dessas crianças, como responsável por essas crianças, só que trabalhando, né? Trabalhando remotamente, né? Então, porque a gente fala assim, a família em casa deveria ter dado mais atenção, né? E a gente entende que dedicado mais, né? Que o pai estava em casa aprendendo uma função nova, né? Os pais, as mães, as avós, as tias, todo mundo que estava em casa estava vivendo uma situação também muito inusitada, né? Também muito perdidos, né? Com medo do que estava acontecendo, né? Muitos óbitos, muitas pessoas falecendo, né? Então ficamos estagnados. O momento foi um momento muito difícil, né? Então a criança, a gente a princípio pensa assim, vai aumentar o convívio com a casa e vai ser muito legal, muito positivo, né? E daí a gente percebe que não foi, né? Então isso que eu estava levantando essa questão, então a gente fala assim, agora todo mundo está comendo em casa, porque a gente comia na rua, né? Então agora está comendo em família. E daí a gente chegou na questão da alimentação que você estava propondo, né? Exato. Da gente, tá todo mundo comendo em família, mas
com tempo para comer, né, em família, com Para preparar essa harmonia, comida. porque o pai e a mãe estão trabalhando em casa, né? Ou algumas pessoas estão indo para a rua, né? A criança ficando em casa com o irmão mais novo, com o mais velho, né? Sendo cuidada por cuidadores, né? Algumas famílias se uniram e colocaram várias crianças ali, né? Com uma família cuidando enquanto alguém tinha que sair. Então foram momentos bem difíceis, né? E aí, a dinâmica que a gente pensou, né, nessa reflexão de hoje, assim, a gente vai levantar as questões e no final a gente vai dar as sugestões das questões que a gente levantou. E vocês podem escrever aí também. Né? Lembra que é um bate-papo, né? Vocês podem mandar pra gente questões que vocês querem que a gente faça. Mas nós vamos levantar todas as questões e depois que a gente levantar essas questões, a gente vai sugerir o que a gente entende que hoje a gente está indo para um caminho que é o e agora José, né? E agora qual é o caminho que eu vou seguir, como que a gente vai construir isso junto, e a gente vai dar um start aqui, e aí a gente vai contando com a colaboração de vocês. Mas livre de soluções definitivas, a gente quer convidar você que é educador, você que é recreador, você que mexe com crianças de maneira coletiva, com jovens de maneira coletiva, ou mesmo com adultos de maneira coletiva, né, com equipes, que faz gestão de equipes e tal, que deve estar sentindo esses problemas todos, vai vir discutir com a gente. A gente já fala dos pequenininhos, então, na alimentação, né, e a alimentação, que aconteceu uma coisa parecida, né, o fato do pai estar lá, o que a gente estava falando, está em casa, a mãe está em casa, mas está corrido, está com trabalhos diferentes, tendo que aprender a mexer no computador, tendo a dividir o celular, o filho tem que fazer aula na escola no celular, e a mãe também tem que usar o mesmo celular. Então, todos esses problemas que aconteceram, né, essas novas formas de viver, Sim. causaram isso. Um almoço também meio corrido, né? Um almoço que a gente prepara uma coisa rapidinha e, se possível, você alimenta a criança, você dando para que ela coma rápido, para que você rapidamente seja liberado para a sua próxima atividade. Então, não teve um tempo e talvez não tenha tido grandes cardápios, né? Porque quando a gente pensa que a criança come na escola, ou come na festa, ou come... Então, às vezes isso é como num acampamento, num hotel, você tem uma grande diversidade de alimentos ali, né? Quando eu tenho que produzir esse alimento em casa rapidinho, o que acontece é que eu tenho que... Depende de duas coisas. Se eu tenho esse alimento em casa, né? Então, assim, quantas vezes eu fui a esse supermercado, eu tive tempo de ir à feira, né? Eu tive tempo de ir no hortifruti e tudo mais. E se eu tenho habilidade para produzir, né, esse alimento que chegue para a criança de maneira atrativa, né? Meu marido, por exemplo, não tem essa habilidade de produzir esse alimento de maneira atrativa. Ele até tem toda essa preocupação, ele vai atrás de algumas coisas, mas às vezes não é atrativo para a criança. Aí o que acaba se reduzindo? Né? Eu acabo tendo um cardápio que agrade, porque aí eu alimento, então eu já sei o que a criança gosta de comer, eu deixo essa criança alimentada, então eu resolvi o meu problema, que é alimentar essa criança da fome, e aí eu posso trabalhar tranquilo, né? Neste momento, essa etapa eu passei, mas eu neste período, e a gente está falando de pequenos, que é o período de experimentar as coisas, né, de proporcionar as coisas, ele realmente não houve, ele não teve, né, e aí ele não teve na creche, e qual que é o resultado disso hoje? Quando a gente vai para uma festa de aniversário, algumas crianças recusam comidas que elas não recusavam antes, né, então você vê lá a criança se limitando, tendo uma alimentação mais restritiva mesmo, não, ele só come pão sem não sei o que. Ele não vai comer pão com carne com molho, ele não come. Ele não come, coxinha assim, ele não come. Ele não toma isso. Então são crianças que experimentaram, tem um verdinho na coxinha, esse verdinho na coxinha eu já não quero. Então as crianças ficaram mais intolerantes mesmo a essa experimentação de alimentos. E coisas que não aconteceriam se elas estivessem tendo contato coletivo com um monte de criança, né? Quando ela come no acampamento, quando ela come no hotel, na mesa com o monitor, quando ela come na escola, né, na escolinha, essa criança pequenininha, ela tem essa opção de ver o outro comendo, da curiosidade, do interesse, então ela acaba tendo esse estímulo, né? Às vezes em casa, a gente tem às vezes pais que também não comem, né? Não
comem verduras, ou não comem fritura, ou não comem carne, não comem, não sei o quê. Então, você tem várias restrições que são típicas do adulto e ok para o adulto, mas que para a criança talvez seja muito determinante, assim, sob o ponto de vista dela ter pouca experimentação e dela conhecer poucos alimentos e de gostar de pouca coisa, né? Tem a impressão de que ela não gosta de nada. E aí eu vou pro lado das avós, né? E aí muitas das nossas crianças ficaram com as avós, né? E a avó não tem esse compromisso da experimentação, ela vai fazer o que a criança gosta de comer, né? E não tem nada mais gostoso do que fritura, do que é saboroso, doce, né? chocolate. E aí tudo bem se ele não se alimentar muito bem no almoço, porque é muito, à tarde, eu dou um bolinho com alguma coisa, né? Qual que é o resultado disso? Nas escolas, a gente está tendo também de uma maneira muito forte as crianças rejeitando essa comida. Então existe uma lei federal, tá? E o Estado tem cumprido isso, as prefeituras têm cumprido isso, dessa alimentação saudável. Então a gente tem uma redução de açúcar, nem se pode mais usar açúcar, né, na alimentação das escolas públicas, né? Então o suco é o suco da fruta, sem açúcar. E as crianças estão rejeitando numa quantidade gigantesca, mas não só por causa do açúcar, eu citei isso por causa do compromisso com a alimentação saudável. Mas, por exemplo, a criança não quer comer o arroz, ela não quer comer o feijão, ela não quer comer aquele vegetal. E a mãe, desesperada, fala, me deixa eu mandar uma bolachinha, me deixa eu mandar uma bisnaguinha, me deixa eu mandar isso. Então as mães também estão naquele desespero de que meu filho não vai ser alimentado e não estão tendo a paciência de esperar com que esse filho experimente outras coisas. Ele vai recusar a primeira vez, ele vai recusar a segunda vez, ele talvez recuse a terceira, mas a gente precisa estar disponibilizando. Então, se a gente for retomar na nossa proposta, né, que é dessas crianças no alimentar, a gente aí vai precisar de uma força-tarefa dessa comunidade como um todo, em todos os ambientes e nessa calma dessas famílias, né, e eles pensam, puxa, meu filho já ficou tanto tempo privado de tanta coisa, agora ele não come isso, deixa eu dar o que ele come, né, mas ele vai ter a vida inteira pela frente. E ele tem que ser um adulto saudável, e ele tem que ser um adulto saudável em todos os aspectos. Então, a gente vai precisar que esses pais, que essas famílias e que essa escola e que esse profissional da recreação tenha propriedade. E quando a mãe tira a criança, fala, não, ele não come isso. E aí você pergunte para ele não come porque ele é alérgico, ele não pode, ou ele não come porque ele não gosta, ou ele não come porque ele não experimentou. Mas isso também tem que ser uma chegada mais doce. A gente não pode chegar impondo as coisas, mas tem que chegar disponibilizando as coisas, sabendo do que a gente está falando, né? A gente sempre falou, deixa ele experimentar, às vezes ele vai ver o outro gostar, mas se ele não experimentar, tudo bem. Mas a gente está no momento que hoje a gente precisa ser um pouquinho mais incisivo com essas famílias. E criar estratégias, né, lúdicas, de piqueniques, de brincadeiras, para que você proponha, né, que a criança coma um pouco mais variado, mais do que da quantidade, né? O problema não é a quantidade, é a diversidade que a gente traz. E a gente começou falando sobre essa falta de paciência dessas crianças, de negociação, né? E essa alimentação, ela vai entrar nessa negociação. E quando o Pudim fala assim, use as estratégias lúdicas, o que tem dado muito certo, e vocês já sabem disso, não é uma receita, essas histórias, né, que compõem esse fazer, né, esse fazer desse, nem que eu experimente um pouquinho depois. Então, esse ser atendido o tempo todo está fazendo com que as crianças em festa infantil ou quando elas estão numa atividade, num clube, e a gente propõe uma atividade coletiva, vamos todo mundo aqui brincar de não sei o quê. Não, eu não gosto. Não, eu não quero. E aí eu não gosto, eu não quero. Isso é chato, a brincadeira é chata. Eu quero brincar. Eu vou pegar meu celular ali, eu vou ficar brincando ali no cantinho. E logo eles se afastam, eles procuram uma família, que a família é o porto seguro, né, neste momento, porque a família vai me atender, porque a família está 2 anos me atendendo, né? E aí a gente vai precisar, talvez antes de ir para uma atividade com essas crianças,
foi uma coisa que a gente nunca fez, e eu não me lembro no hotel eu ter feito isso, de eu ter conversado com essas famílias antes sobre a resistência dessas crianças. Então, sentar com as famílias e falar assim, pai, mãe, a gente está vivendo um momento muito particular, onde as crianças precisam dessa negociação e precisam ceder algumas coisas, mas eu preciso que você esteja junto comigo, porque o resultado vai ser bom. Então, quando a criança te procurar, estimule ela a voltar para o grupo, estimule ela a falar, estimule ela a ceder um pouco. Tudo bem, brinque disso agora para você ver que você gosta. A gente tinha essa situação no acampamento, porque o acampamento sempre foi uma situação muito desafiadora, né? Porque o acampamento a criança vai sozinha e deixa a família, né? Mas no hotel, na festa, na escola, ela volta. A família está muito mais próxima, né? Então, a gente sempre teve essa negociação com os pais, né? De conversar com os pais, da importância de apoiar, porque a gente sempre acreditou muito no poder educativo que tem o brincar, né? A gente sempre acreditou que brincar era muito importante e esse brincar coletivo muito mais importante, né? Através desse brincar de criança com criança, de jovem com jovem, eles amadurecem muitos elementos importantes, tanto para o convívio social, tanto para a questão intelectual, né? Para alguns tipos de estratégias, de raciocínios acontecem, né? Se desenvolvem dentro desse ambiente do brincar. A gente vê hoje a educação muito mais voltada para o brincar, né? Muito mais apoiando as questões, né? Os novos conceitos, aí, muito mais apoiando o brincar dentro da escola como elemento educativo. E agora a gente vai ter que a gente vai ter que entender isso, porque a criança sempre esteve muito amparada por profissionais que conheciam esse conceito, né, do brincar como elemento para a construção da criança, né, a construção geral da criança. E agora a gente ficou com as crianças por quase um ano e meio, quase 2 anos, vivendo com os pais, que não eram educadores, que não eram preparados para isso, né, as crianças não vêm com esse manual. E alguns pais... Não com essa estimulação coletiva, tá? Quando ele diz, não é claro que todo pai é um educador, né? Mas essa preparação coletiva, para eu estar dentro dessa sociedade, o pai nem tem condições de fazer isso, porque ele está dentro da sua casa, ele com o filho dele, né? E aí o pai não tinha essa condição, ele é um educador, mas ele vai fazer dentro dessa limitação, né? E quando ele vai para essa coletividade, né? E quando o pai está junto, que aí eu acho que é o nosso nó, que a gente tem recebido muitos relatos, quando esse pai está junto, ele acaba protegendo esse filho de uma maneira a trazer para ele de novo, como se ele protegesse daquele desconforto, como se esse brincar passasse a ser um desconforto, porque não é o brincar que o meu filho esperava. Mas o meu filho não tem repertório, então ele não sabe se ele vai gostar daquilo ou não. Então, às vezes, 10 minutinhos que você... Desculpa te cortar um pouquinho. 10 minutinhos que você perde antes da atividade, separando as crianças lá e dizendo, pais, nós vamos ter uma conversa muito rapidinha, eu não vou atrapalhar a festa de vocês, eu não vou atrapalhar o final de semana de vocês, mas eu preciso conversar com vocês dessa condução coletiva que eu vou ter com os filhos, que a nossa equipe de recreação, que a nossa equipe de lazer vai ter com os filhos de vocês nessa festa, ou no hotel, ou no final de semana. Então, talvez isso tenha que fazer parte desse novo formato aí pra gente deixar com que essas crianças experimentem algo sem recorrer a essa segurança desse pai. Sim, porque por um período longo, o pai virou a referência, a mãe virou a referência, né, da avó, a tia. Quando a gente fala os pais, né, o adulto ali responsável, cuidando de um pequeno núcleo. Da proteção, né, do mundo, e quando né? eu cuido ali, naquele momento que era um momento tão tenso, né, um momento, né, de sobrevivência, né, a gente estava passando por uma situação muito diferente, a gente não tinha passado, foi essa super proteção, né, e daí eu só tenho que cuidar de uma criança, de 2, de 3, porque eu tenho 5 filhos, né, eu tenho que cuidar daqueles 5, é um núcleo muito, que se conhece muito bem, que convive muito, com os atritos muito conhecidos, né, então faltava essa coletividade, né, esse ceder para o outro, né, então, por exemplo, quando a gente brinca num grupo grande, não é sempre a minha brincadeira que vai acontecer, né, quando tem 20 crianças brincando, seja na escola, seja no navio, seja no acampamento, no hotel, no clube, em qualquer lugar, tem, a gente juntou um grupo lá de 20 crianças de 5 anos, de 6 anos brincando, não vai ser a brincadeira que os 20 querem, né? Você vai propor brincadeiras que são apropriadas para aquela idade, mas se aquela
As crianças, você tem que conquistá-los, né? Você tem que ganhar. E antes da pandemia, isso era muito mais fácil, porque a criança, ela vinha de um processo, é que eu estava falando assim, da profissionalização, né? Do profissional acompanhando, né? E quando você tem um professor, quando você tem um recreador, quando você tem um animador, alguém que está treinado para isso, ele sabe lidar com esses conflitos, ele sabe apresentar de maneira lúdica a solução desses problemas, né? Conduzir de uma maneira onde fique todo mundo feliz realmente, né? E o pai, às vezes, por não ter essas estratégias, ele acaba resolvendo de uma maneira sempre a favor da criança, né? Então a criança consegue tudo o que ela quer, né? E daí quando ela vai para um grupo coletivo, não dá para os 20 conseguirem tudo o que eles querem, porque é impossível você atender os 20 simultaneamente. Então você vai ter que atender um, depois atender um segundo, depois atender outro. Então a gente pode até fazer. Vamos fazer as brincadeiras que cada um propôs, mas agora a gente vai fazer a brincadeira do João, depois a gente vai fazer a brincadeira da Maria, depois a gente vai fazer a brincadeira do Pedro, depois a gente vai fazer a brincadeira da Antônia, né? Vai ter que ser uma por vez, né? Então a gente cria um contexto novo, né, de coletividade que está faltando para as crianças, né? As crianças não estão e precisam ser muito estimuladas para isso. Hoje acho que já entrando talvez um pouco nesse processo da gente já propor algumas sugestões, essa coletivização das atividades fica cada vez mais importante, né? A gente começar a expor a criança a grupos e a situações daí, consequentemente, situações de que, mas eu queria esse brinquedo para mim, mas eu queria brincar de não sei o quê, e a gente tem que mediar isso para que a gente consiga amadurecer essa parte emocional da criança, amadurecer esses conflitos todos, para que ela possa ir crescendo naturalmente, como sempre aconteceu. Como a criança não entende essa oportunidade pós, né? Como ela foi atendida o tempo todo assim, agora eu quero água, eu sou atendido. Agora eu quero não sei o quê, eu sou atendido. Agora eu quero não sei o que lá, eu sou atendido. Eu me lembro agora de uma experiência que a gente teve, que foi, tem uma empresa que ela faz coloca barracas, né, e vão as famílias e dormem nessas barracas, passam uma noite, né, que chama Céu de... Acampando, né? Acampando, né, se chama Céu de Estrelas, né, alguma coisa assim. E aí eu me lembro de ter ficado reparando algumas coisas, tinha um grupo de recreação lá, e aí ia para uma atividade, e algumas crianças não queriam ir para essa atividade. E aí o monitor lá falando, vamos lá para essa atividade agora e tudo mais, e ela falou, não, agora eu não quero. Mas não que ela não queria fazer a atividade, ela não queria fazer naquela hora, porque ela imaginava que depois da cabeça dela, ela podia fazer depois. E aí a gente precisa dessa força-tarefa, dessa coletividade, para falar um pouquinho das oportunidades. O Pudim é um pai, e aí a gente falou na outra, né, que a gente vai falar também um pouco dessa nossa ação de pai, de mãe, como profissional, família. O Pudim é um pai e ele fala umas coisas, ele fala para os nossos filhos coisas que são muito legais, assim. Ele fala assim: aproveite a oportunidade que você tem agora, porque pode ser que ela não venha depois. Né? Depois, mas eu quero, a gente foi, sei lá, a gente estava passeando e aí tinha um cara na rua tocando e tudo mais, e o nosso filho mais velho, ele vai fazer 15 anos, ele queria olhar um outro negócio ali, que era de uma loja. E aí o Pudim chegou perto dele baixinho e falou assim, olha o que ele está cantando, né? Ele está cantando Beatles, que é o que o papai sempre falou, né? Ouça o som, vê os instrumentos e tal. Eu falei, depois eu vou. Ele falou, não, aproveite a oportunidade que você está entendendo agora. Isto você pode ver depois. Na hora, ele falou, ok. Então ele veio, e aí nós estávamos dentro daquela atividade, aí nosso filho começou a conversar sobre o que a gente estava ouvindo, estava falando. Ok, isto era o que estava acontecendo. E depois o grupo musical parou de tocar, acabou, e a loja ia continuar funcionando por muitas horas, né? A gente terminou aquilo e fomos olhar a loja que ele queria olhar. A criança precisa ter essa noção de que esse jogo vai acontecer só agora. É diferente do jogo que ela está acostumada no computador. Hoje a gente vive num momento... eu falo muito com meus filhos sobre a televisão, né? A televisão de hoje é muito diferente da televisão da minha infância. Na minha infância, a gente tinha desenho animado por 1 hora no período da manhã, por 1 hora no período da tarde na televisão, em todos os canais. Não tinha outra opção. Se eu quisesse assistir desenho, era só naquele momento. Então eu tinha que parar, fazer outras coisas para assistir o desenho, porque o desenho não se repetia em outro momento.
Hoje a gente vive numa condição de tudo é on demand, né? Então, eu quero jogar o videogame está lá o tempo todo, ele é 24 horas, ele é full time, então, eu quero jogar, eu jogo. Eu quero assistir o desenho específico da Ladybug, não sei o que, tal episódio. Eu consigo assistir isso à meia-noite, consigo assistir ao meio-dia, a 1 hora da tarde. Então as crianças estão se acostumando, isso não é só por causa da pandemia, mas a pandemia intensificou porque elas vivenciaram muito isso, né, esse isolamento social. Ela vivendo dentro de casa, ela teve a oportunidade de experimentar e entender isso, que isso aconteceu o tempo todo. Esse controle temporal, né? Ela pode controlar, então, eu quero assistir esse desenho agora, eu quero brincar com esse brinquedo agora, eu quero fazer isso agora. E agora quando a gente volta para a coletividade, a gente entende que não, porque você vai ter os seus primos aqui em casa por 2 horas, a festa vai durar 2, 3 horas. Então, se você resolver jogar videogame agora, o videogame é 24 horas, e os primos estão aqui só por 3 horas. Se você não brincar com os primos agora, depois você não vai ter a chance. Daí, e acontece, né? A criança às vezes, não quero, tal, faz isso, faz aquilo. Eu queria brincar com todo mundo daquela brincadeira. Então a gente tem que ir mostrando, né, para amadurecer a criança, porque ela não tem o córtex cerebral desenvolvido suficientemente, daí a gente vai cair um pouco em nas neurociências, que a gente vai brincar um pouquinho também com a neurociência aqui, que é isso, a criança não tem córtex cerebral suficiente, né, córtex frontal suficientemente desenvolvido, isso vai se desenvolver lá por 17, 19, 21 anos, para entender essa cronologia do tempo, que as coisas se perdem, só posso fazer agora, depois eu não posso mais. Então, isso a gente tem treino. Treino. O córtex cerebral só se desenvolve lá com 17, com 19 anos, porque eu todo dia dou um estímulozinho para ele entender essa questão vai amadurecer. Porque eu vou perder isso no futuro não vai ter, né? Essa questão de tempo, de futuro, de presente. Se eu fizer isso, eu vou conseguir isso depois, né? É muito abstrato para uma cabeça de uma criança de 5 anos, de 6 anos, né? Então, eu tenho que ir treinando ela o tempo todo. Essa brincadeira vai acontecer pelos próximos 10 minutos. Se você quer brincar, você tem que entrar agora. Porque daqui a 10 minutos, ela vai acabar, né? E 10 minutos é o tempo de você ir até ali, comer um bolo, né, e voltar. Então, se você fizer isso agora, comer o bolo e voltar, quando você voltar, a brincadeira acabou. Mas logo depois da brincadeira, tem um piquenique. E durante o piquenique, a gente vai comer bolo. Então, você pode ter a oportunidade de brincar agora e depois que acabar a brincadeira, também comer o bolo. Então, você tem a chance de fazer as duas coisas que você quer fazer, desde que você esteja nessa ordem. Porque se você tentar inverter a ordem, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E aí a gente entra no treino da negociação. Que elas estão resistentes à negociação. Então, a gente podia falar, e aí a gente tem tema, eu anotei aqui um monte de coisa. Eu não estou nem acompanhando o tempo. Mas a gente precisa parar para a próxima semana, né? Então, eu acho que para a gente fechar, e agora, José, dessa semana, a gente vai ter que pensar nesses pais, nessas famílias, nessas crianças de volta, né, para essa coletividade, nessa paciência, nessa negociação. A gente precisa, de novo, estimular as nossas crianças a negociar e a aceitar a negociação. E como se faz isso? Treinando e sabendo para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo. Aonde eu quero chegar. Às vezes sozinho, recreador, professor, você não vai conseguir. Então você vai precisar dessa família. Que essa família também treine essa negociação lá na casa deles. Né? Então hoje eu acho que, e agora José, de hoje a nossa reflexão é como que a gente vai de novo retomar essa negociação saudável com essas crianças pequenas. Como que eu faço essa negociação saudável com essas crianças pequenas? Mande pra gente, como que faz? Como que faz? O que vocês acham? Né? Porque a Recreação Magazine, que é essa revista que a gente está aí retomando o trabalho, né? Como que a gente faz, então? Tem várias possibilidades, você pode mandar aqui mesmo no Instagram para nós, quem está assistindo no YouTube, porque a gente está depois colocando esse vídeo no YouTube, no canal do YouTube também, aqui embaixo tem como você comentar, esse vídeo também é compartilhado no Facebook, então no Facebook também existe uma área de chat, de comentário, muita gente fica lá só no curtir, só no enviar, vamos
criar uma comunidade de conversa mesmo, bater papo, né? A ideia da gente é construir coletivamente aí novos Discorde da conhecimentos. gente. Não pode criticar, pode falar, não concordo com nada que vocês falaram, eu acho que é isso, mas não fala só não concordo. Não concordo com isso e concordo com tal coisa, né? Apresente a sua argumentação, que é muito legal, é muito gostoso, né? A gente vê outros pontos de vista, tudo. Então você escreve pra gente em qualquer um desses lugares, né? Ou escreve para pudim@recreaçãomagazine.com.br, que é o nosso e-mail. A gente deixa aqui embaixo o e-mail também. E você tem todos esses contatos com a gente facilmente para bater papo, para conversar, para dar sugestões. Ah, eu tenho um texto muito legal sobre isso, Sim. Manda pra gente. A gente logo vai começar a fazer indicações de livros, de textos, de coisas também. Então manda pra gente, eu li uma coisa muito legal, um artigo muito bom, eu li um livro muito legal sobre isso, eu vi uma live de não sei quem, recomenda aqui, a gente vai recomendar para todo mundo, é legal isso. A gente vai trocando, vai compondo. A gente não está querendo que as crianças aprendam coletivamente, não é essa a nossa proposta, que as crianças voltem para a coletividade. Durante o distanciamento social, muita gente teve que aprender sozinho. Sim. Eu tive que aprender a fazer uma programação online, né? Eu dava aula na escola presencial e tive que dar aula online. Eu já dava online antes, mas para quem não dava online, né, quem era presencial, teve que aprender. E aprendeu como? Sozinho, né? Esses últimos 2 anos foram de batalhar sozinho, descobrir sozinho, de aprender sozinho, de se desenvolver sozinho. A gente até tinha nossas comunidades, né, de professores, de recreadores, se ajudando, mas a gente tem que intensificar isso, tá bom? Esse desenvolvimento em comunidade é sempre muito mais rápido. Tem uma célebre frase aí, antiga, que é: se você quer ir rápido, vai sozinho, porque sozinho é sempre mais rápido. Mas se você quer ir longe, vai em grupo, né? Porque o grupo te fortalece e te leva muito mais longe. Né? A gente sozinho vai rápido, mas vai pouco. A gente não consegue ir muito longe. Então, vem com a gente, participe de tudo, curte, compartilha, escreve aqui embaixo o nome, né, de quem, o perfil de quem vocês acham que gostaria dessa conversa aparece para eles. Pode enviar direitinho no WhatsApp, você tem um aviãozinho que você manda para a pessoa direto, né? Pode compartilhar, pode fazer, depende da mídia que você está. Você pode mandar de vários modos, né? Pode salvar o link, mandar pelo grupo do WhatsApp, como vocês quiserem. Estão todos convidados a participar com a gente. Então a Recreação Magazine agradece muito. Esse é um dos projetos da Recreação Magazine. Vocês podem acompanhar no site da Recreação Magazine, www.recreaçãomagazine.com.br, outros programas que a gente está participando também. E te agradece a presença de vocês. E agora, José? Agora, José, que nós vamos fazer agora? Exato, gente. Tchau. Eu acho que autonomia a gente deixa pra semana que vem. Sim, tá bom? bom? A gente vai falar dos um pouquinho maiores, né? A gente começa de 7 E a a gente 12. vai falar um pouquinho dessa fala autonomia, de como que estamos sobre agora. esses elementos. Tá Tá bom? Vai compondo junto com a gente. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Ixi, deixa eu desligar aqui agora aqui do lado de cá.